E muitos se sentem constrangidos de olhar para o cônjuge, parece uma coisa estranha. Começa a coçar a cabeça, começa a rir, sorrir, já começa a sorrir disparadamente, não consegue olhar nos olhos do cônjuge, porque se sente constrangido. Então, ou sorrir, ou coçar a boca, ou olhar para o casal do lado, é uma fuga de não olhar para aquela pessoa que você está dividindo a vida, mas você não está compartilhando sobre a intensidade de quem ele é, a intimidade do outro. Essa coisa de trocar olhares sem palavra é constrangedor para qualquer pessoa que você não tem intimidade, mas não deveria ser para com o marido, para com a esposa. Mas os casais não conseguem. Eles começam a rir. De repente eles olham pro lado e aí eu insisto, eu falo, tô olhando vocês, vive essa experiência. Olha nos olhos do seu cônjuge, não se desvie. Tente pelo olhar se comunicar agora. E aí alguns choram, mas muitos se sentem constrangidos. Coisa simples. Você falou uma coisa muito séria, né? A gente não olha nos olhos de quem nós não temos intimidade. Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. E hoje o assunto ele é muito oportuno e é um assunto que todo mundo gosta. Nós vamos estar falando hoje sobre por que o sexo acaba no casamento. Desde o Éden, esse assunto de sexo sempre chama a nossa atenção, não é verdade? Então, você já vai convidando todo mundo, mandando esse link, porque o nosso podcast hoje vai ser extraordinário. Você pode até colocar também as suas perguntas aqui na descrição, que no próximo vídeo a gente pode estar respondendo algumas das perguntas que vocês vão colocar aqui. E eu estou recebendo hoje duas pessoas muito queridas, duas mulheres queridas que trabalham conosco. A Gláucia. Obrigado, Gláucia, por ter vindo ao nosso podcast hoje. Eu que agradeço o convite, é sempre uma grande honra. Obrigada. A Gláucia, ela é terapeuta familiar, ela é treinadora de casais, ela treina os casais para que eles melhorem no seu relacionamento. Qual é o assunto que você fala sempre lá no SOS mesmo? A gente fala sobre o perfil comportamental, as diferenças, né, do gênio, do jeito de cada um, que muitas vezes dá problema, dá até separação. Sabe que eu já ouvi vários casais dizendo assim, pastor, aquela palestra lá do Marcos e da Gláucia foi a chave que virou no nosso casamento. Legal isso, né? É, bacana. A gente percebe, sim, que tem muitos problemas que vêm dessa incompreensão do seu próprio jeito de ser, do jeito do outro, e casais que passam, às vezes, uma vida inteira querendo mudar o outro, e ninguém muda ninguém, né? A gente tem que conhecer como é que é o outro, entender o jeito, se adaptar, extrair o melhor, ajudar nas debilidades, e assim flui melhor a relação. Eu digo sempre, né? Aquilo que você não identifica, você não modifica. Uau. E a gente precisa de alguém para nos mostrar. Né? E às vezes é simples e óbvio, mas as pessoas não percebem. Né? E temos aqui hoje também a Ariane Marques, sexóloga, casada com o meu querido Sandro. A vida quando dá um branco assim. É normal, viu, gente? É normal. O dia que eu acerto o nome de todo mundo, o pessoal aplaude. O pessoal aplaude, entendeu? A Ariane, que é sexóloga e faz um trabalho lindo hoje nas redes sociais, faz trabalhos maravilhosos, mentoria nessa área, tem cursos. Obrigado por ter vindo. Pastor, eu que agradeço, para mim é uma honra. Eu sei que eu também vou aprender muito aqui nessa mesa. E eu amo servir todos, né, do Ministério Amo Família. Para mim é uma alegria. Vamos sorrir. E como o pastor falou, né, já compartilha, porque para nós isso é muito importante. Exatamente, né? Já dá o seu like aí, certo? Porque quando você dá um like, o YouTube vai entendendo que o nosso canal é relevante, e a mensagem também, e manda para mais gente. Eu vou começar lendo um texto que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo de número 7, a partir do verso 2. É bom estar casado, tanto para o homem quanto para a mulher. Os impulsos sexuais são fortes, mas o casamento é forte o bastante para contê-los, permitindo uma vida sexual equilibrada e plena num mundo de desordem sexual. O leito matrimonial deve ser marcado por mutualidade. O marido procurando satisfazer a esposa procurando satisfazer o marido. O casamento não é um espaço para brigar por direitos. O casamento é uma decisão de servir a outra parte na cama ou fora dela. A abstinência sexual é possível por um período de tempo, se ambos concordarem
e se for para algum propósito de jejum e oração, mas apenas em ocasiões assim. Depois, voltem um para o outro. Satanás conhece maneiras engenhosas de nos tentar quando menos esperamos. Entendam que não estou ordenando tais períodos de abstinência, apenas dou o melhor conselho se vocês quiserem proceder assim. Eu estava dando uma olhadinha num site da Canção Nova, que é um site da Igreja Católica, e eu encontrei um texto, até procurei o nome de quem escreveu, não achei. Deve ter sido um padre, não é porque da Canção Nova, mas muito inteligente. Olha o que ele diz. O sexo no casamento. O sexo, no casamento, o ato sexual tem 3 dimensões: relacional, prazer e dimensão de fecundidade. O ato sexual no casamento precisa levar em conta que há 2 pessoas em relação. Há 2 mundos, há 2 realidades e percepções, e logo ritmos diferentes. Quando se gasta tempo se relacionando com a singularidade que o outro estamos investindo na primeira dimensão do ato sexual, que é a dimensão relacional. E saibam, o ato sexual não começa na cama, mas muito antes dele. Por vezes, começará 2, 3 dias, onde vocês vão se preparando para chegar lá, vão penetrando um no mundo do outro. Só assim haverá uma penetração física, que gerará uma profunda harmonia. Dessa forma, o ato sexual, muito mais que prazeroso, os levará a uma profunda cumplicidade existencial. Bem vivida a dimensão relacional, temos aumentadas a possibilidade de chegar ao prazer conjugal e juntos. E quando essas 2 dimensões estão bem ajustadas e vividas, estaremos sempre abertos à fecundidade. Uma nova vida pode nascer. Um novo homem e uma nova mulher surgem de uma relação sexual nova. Todo casal precisa entender que a relação sexual bem vivida no casamento gera no marido um homem novo e na esposa uma mulher nova. Interessante. Uau. Saímos enriquecidos a cada ato vivido no amor verdadeiro. Bonito esse texto, não é? Muito. Mas vamos conversar um pouquinho então. Vamos começar aqui com a Ariane. Ariane, por que o sexo acaba no casamento? Pastor, tem vários fatores, né? Mas o principal é que a gente entende aí quando ou escuta os casais, seja no atendimento, seja no pedido de socorro ali no Instagram, é porque é silenciado, se perde a intimidade. Os casais, eles estão perdendo a prática de ter intimidade. Eles, às vezes, até têm sexo. Às vezes, uma frequência ruim, ou às vezes, às vezes vai se perdendo ali a questão do desejo, mas tem. Às vezes tem pelo peso da obrigação. Tipo, não, a Bíblia diz que eu não posso me abster sexualmente, então eu vou fazer para não ser traído, não ser abandonado. A motivação muitas vezes é o medo, ou o peso da responsabilidade, não é o desfrute. Porque esse casal ele vai se distanciando na intimidade. Pegar na mão, massagem, toque, beijo na boca, a cama, como o senhor acabou de ler, né? Que se torna um lugar de falar muito mais das coisas financeiras, dos problemas. A intimidade de olhar nos olhos, de sentir o cheiro. Aquela coisa básica dos 5 sentidos, que o casal pede porque é tanta correria, é tanto compromisso. Então, o sexo ele vai ficando a última necessidade, vai ficando na última gaveta, às vezes de um, tá? Uhum. Às vezes pode acontecer dos 2, mas às vezes um até tem um desejo, mas devido ao outro estar sempre cansado, sempre de mau humor, muito distante, vai ficando de lado. Então, um dos motivos, perca de intimidade. Intimidade não é sexo, intimidade é olho no olho, beijo na boca, escutar, como diz o texto tão sábio desse padre, né? Penetrar no mundo um do outro e aquela coisa do toque físico que se perde, do beijo na boca. Um outro fator é físico. A gente está num tempo em que, infelizmente, estamos muitas vezes negligenciando a saúde, né? O senhor até é um exemplo para nós, que agora está firme aí na caminhada, cuidando da saúde lá com o doutor Thales, com a doutorada. Mas um corpo inflamado, intestino inflamado, um aparelho digestivo, né, que não está funcionando da maneira correta, vai influenciar nas questões hormonais, na disposição física para o sexo. Então, isso é muito sério. O corpo, ele vai dar respostas, ele vai dar sinais do que ele quer e do que ele não quer. E na maioria das vezes, o nosso corpo quer o quê? Comer e dormir. Uhum. Então, e ali a gente vai se apegando nesse ciclo. Então, um corpo inflamado, um corpo adoecido também. E por fim, não menos importante, porque são muitos os fatores, gente. Isso aqui vai transformar a sua vida. Eu quero te pedir, reforçar o pedido do pastor. Clica aqui, deixa o joinha, né? Se você não está inscrito, inscreva-se, compartilha, porque é muito sério. Um último fator que eu quero muito que, de repente, a gente traga, comunicação. Porque ou vem essa comunicação invasiva do tipo, você não vai fazer? Hoje tem ou não tem?
Ou vem aquela coisa do tipo, eu nem vou falar nada, eu vou dormir mais cedo para dizer que eu estou cansado para já não me procurar. Então, não existe uma comunicação sobre sexo, não existe ali um caminho aberto para dizer, olha, eu preciso de você, eu te desejo, eu te amo. Às vezes, ou é uma cobrança, ou é um silêncio que toma conta ali do relacionamento. É interessante, né, Gláucia? As pessoas confundem intimidade, porque o sexo é uma parte da intimidade. Mas a intimidade, ela é algo muito mais abrangente. E é dentro. Então, eu costumo dizer que intimidade tem a ver com conhecer o mapa afetivo do outro. E que envolve o conhecer as necessidades com a intenção de supri-las. Aonde é que você acha que, nesse aspecto, os casais estão errando na comunicação? Eu acho que a correria do dia a dia, né? As prioridades que se estabelecem, muitas vezes o trabalho, às vezes os filhos, às vezes a casa, às vezes o ministério também, né? Outras demandas que as pessoas vão tendo. E é como a Ari falou, isso vai ficando para segundo plano, né? Então, perde-se ali a oportunidade de conversar e essa penetração no mundo do outro, né? Foi muito forte. Nossa, essa palavra, né? Que acontece antes, né? 2 dias antes, e muitas vezes quer que aconteça na hora, né? E aí a mulher normalmente ela faz esse movimento de se fechar, né? Ela se sente invadida, ela se sente às vezes violada, né? Na sua intimidade, usada, exatamente. E aí falta, pastor, essa comunicação dela dizer, né? E desse marido também ser maduro o suficiente para ouvir, né? Querer conversar, querer ouvir, entender aonde está errando, como pode melhorar. Eu penso que essa vida moderna tem nos roubado, né, muito, sabe, esse tempo de qualidade, essa coisa do olhar para dentro, né, a introspecção, né, o pensar, o olhar, aonde eu posso melhorar. Eu acho que isso tem sido aí um grande vilão para que as pessoas não falem do que é importante. Conversas difíceis são necessárias, são dolorosas, mas são necessárias. E, pastor, né, representando aqui os homens, me perdoe a franqueza, e eu sei que o senhor vai concordar comigo, os homens fogem dessas conversas. Né? O homem ele tem muita dificuldade de se expor, de ouvir, de tocar nas emoções. A mulher está sempre com o radar muito mais ligado para isso. Né? Então, vocês que nos escutam aqui nesse podcast, mulher que está aqui ouvindo sozinha, corre, chama o seu marido, bota ele para ouvir esse pedaço aqui, né? E ouvir o podcast inteiro. Fala que é sobre sexo que ele vem. Que ele vem, exatamente. Porque essa comunicação precisa melhorar e a mulher não vai se comunicar sozinha. Eu vejo mulheres tentando, e o homem, né, muitas vezes se fechando, estou ocupado, vai dormir mais tarde, e chega tarde em casa, toca em outro assunto, fecha a cara, né, faz greve de palavras, né, fala o mínimo necessário. Então, eu penso que... E hoje nós temos um agravante, não é? Porque até eu coloquei aqui também um ponto que é o uso excessivo da tecnologia, né? Nós falamos no podcast passado sobre cadeias invisíveis, que são as redes sociais hoje sendo usadas de forma errada. Então, o que acontece? Hoje, muitas vezes, as pessoas usam, não é, o celular, o tablet, ou então a própria televisão, que já vem instalado tudo lá para as pessoas terem mais facilidade de acessar. Então, na verdade, eles começam a usar. Não, eu estou assistindo agora uma série, né? Inclusive, e fugindo do cônjuge. E aí, só que está usando isso como meio de fuga, não é? Não, eu não quero me relacionar, não está legal, ou sei lá. Então, hoje, compromete muito o processo de educação, de comunicação, o uso indevido das redes sociais, né? Tem um momento que eu faço em algumas palestras quando dá, que é o básico. É o básico. Quase todas as pessoas que ministram para casais faz isso, que fica de frente para o seu cônjuge, não encosta, não fala nada, só olha. E muitos se sentem constrangidos de olhar para o cônjuge, parece uma coisa estranha. Começa a coçar a cabeça, começa a rir, sorrir, já começa a sorrir disparadamente, não consegue olhar nos olhos do cônjuge, porque se sente constrangido. Então, ou sorrir, ou coçar a boca, ou olhar para o casal do lado, é uma fuga de não olhar para aquela pessoa que você está dividindo a vida, mas você não está compartilhando sobre a intensidade de quem ele é, a intimidade do outro. Essa coisa de trocar olhares sem palavra é constrangedor para qualquer pessoa que você não tem intimidade, mas não deveria
Deveria ser para com o marido, para com a esposa. Mas os casais não conseguem. Eles começam a rir. De repente, eles olham para o lado e aí eu insisto. Eu falo, tô olhando vocês. Vive essa experiência. Olha nos olhos do seu cônjuge, não se desvie. Tente, pelo olhar, se comunicar agora. E aí alguns choram, mas muitos se sentem constrangidos. Coisa simples. Você falou uma coisa muito séria, né? A gente não olha nos olhos de que nós não temos intimidade. Não deveria ser assim. Deveria ser o contrário, né? Inclusive, teve uma psicóloga que veio ministrar, ela fez esse exercício com os casais e ela pediu para eles olharem, acho que durante 1 minuto, sem assim, ficar fixo nos olhos um do outro. Assim. Muitos não conseguiam realmente. Isso significa que há uma pobreza de intimidade. E eu peço para não tocar, para viver só esse sentido do olhar. E é incrível, uns vêm com a mão, porque eles querem uma fuga do constrangimento, de resgatar a intimidade. Porque eu acho, assim, com muita humildade, eu tenho muito que aprender, mas eu acho que é impossível ter uma vida sexual saudável no casamento se não alimentar as bases da intimidade. E as bases da intimidade são o que a gente aprendeu no colégio, os 5 sentidos. Tato, olfato, visão, audição, paladar, essa troca desses sentidos. Se não existe essa troca, vai se perder. E uma delas é o olhar, né? É muito sério. E aí, né, a comunicação, ela envolve pelo menos 4 coisas importantes, né? Que é o falar, o ouvir, o compreender e o responder. Né? Agora, eu só vou responder se eu souber ouvir. E aí, eu tenho insistido com os casais que a gente ouve com a expressão facial, a gente ouve com os olhos, não é? A gente ouve com as mãos. Às vezes, um movimento que você faça demonstra que você está entendendo. Entendeu? Uma expressão facial demonstra que você está interessado. Um olhar, a gente ouve com os olhos, não é? Porque quando você não olha para quem está te falando, pode significar que você não está presente. Você está perto, mas você pode estar escutando, mas você não está ouvindo de verdade com o coração, né? Então, o que eu percebo, principalmente nos homens, não é? Os homens têm muita dificuldade de ouvir. Eles conseguem ouvir no trabalho, eles conseguem ouvir um amigo, mas eles não têm paciência de ouvir em casa. E como é importante, por exemplo, às vezes eu estou assim, como a Rose, até eu estou vendo alguma coisa e de repente ela começa a falar algo para mim. Eu simplesmente apago o meu celular, geralmente eu coloco na mesa meu celular assim, para não ser tentado, é uma distração. Pastor, eu tenho que aprender isso. Para eu ouvir. Senão você fica assim tentado a ver mais um sinal que chegou, mais uma notificação. Então eu sempre deixo, e aí eu paro, aí ela fala, e depois que ela terminou, que eu respondi, que eu entendi, que eu volto, depois, deixa eu terminar algo que eu estou fazendo aqui, certo? Mas eu parei, eu coloquei o celular assim, para ouvir. Eu acho que os homens precisam disso. Eu acho importante a gente dizer que não é um exercício, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. É um exercício. E eu acho legal ter essa parceria de falar com a esposa ou falar com o filho. Quando você estiver falando comigo, que eu não estiver te dando atenção, me sinaliza. Eu faço muito isso lá em casa. Me avisa, mãe, olha para mim. E aí eu vou me ligar e eu vou deixar o telefone de lado para dar essa atenção exclusiva. Então, às vezes, é um comportamento, pastor, aprendido, né? Se a gente entra no metrô, por exemplo, o que a gente vê? Todo mundo com a carinha na tela ali, ninguém se olha, ninguém conversa. Parece que já está ali, né, entranhado, né, no comportamento das pessoas isso, né? Quando eu estou conversando com a Rose, por exemplo, minha esposa, quando eu estou conversando com ela, se eu começar a falar e ela estiver olhando na tela, eu paro. Eu não falo. Eu não falo com ninguém que não esteja prestando atenção naquilo que eu estou dizendo. Senão, não faz sentido. Não faz sentido. É até uma falta de respeito. Então, assim, o que eu quero dizer é que é importante você que está nos ouvindo aqui, que tem esse problema, você não vai mudar de comportamento de uma hora para outra. Você precisa exercitar, precisa entender a importância do que a gente está colocando aqui, tomar uma decisão de mudar e você treinar isso, né? Pedir para que as pessoas te sinalizem, coloca de lado, daqui a pouco vai ficar fácil para você ter esse comportamento, que eu acho até, pastor, que é uma questão de educação, às vezes, né? Sim. Com certeza. E é super constrangedor, porque às vezes acontece isso. Meu esposo vem falando alguma coisa, ou as meninas vêm falando, e eu já estava aqui, então, você me ouviu? Não. E acho que falta exatamente essa coisa de falar, peraí,
só um minutinho, fala de novo, ou deixa eu parar aqui, porque às vezes eu nem percebi o que estava falando, ela terminou de falar, ou ele terminou de falar, e eu, o que você disse mesmo? E isso gera constrangimento, Sim. e às vezes gera arranhões também, porque Sim, daí, sim. Nem me escuta, e isso vai se tornando um hábito. Nossa, quando a gente está falando isso. dessa situação entre adultos, o outro verbalizar é mais fácil, mas quando é a criança jovem, né, qual é a percepção que eles têm? Isso aqui é muito sério para você, mãe, você, pai. Muito. Não sou importante. Não tem valor. Não tem valor o que eu estou falando, né? O telefone, o trabalho, sei lá o quê, é mais importante do que eu. E as crianças não falam isso. Elas simplesmente subentendem isso com essa atitude da mãe e do pai, né? E aquilo ali guarda e marca o coração delas, né? De uma forma muito negativa. Então é importante que a gente preste muita atenção nisso. Tem outro aspecto que também eu acho que afeta muito a vida sexual, que é a rotina e a monotonia, não é? O tédio. Eu sempre digo, eu aprendi isso com Augusto Cury. O Augusto Cury, ele mostra para a gente algo muito interessante. Ele fala, olha, Deus, ele é um Deus dinâmico, né? Existe uma dinâmica na criação, por exemplo. Ele fala, toda vez que você olha para o céu, dependendo do dia, você vai ver um quadro diferente. Daqui a pouco você olha, tem um outro quadro diferente. Nunca o quadro é o mesmo no movimento das nuvens. Ele fala, quando você olha para a praia, o movimento das ondas sempre é diferente. Sempre você tem uma paisagem. As estações do ano, certo? Cada estação você vê uma diferença nas flores, nas árvores. Então você percebe que há uma dinâmica, né? O frio, o calor, a chuva. Então, assim tem que ser a nossa vida. Certo? Com certeza. Porque a rotina, ela é interessante para o trabalho, para a empresa, ela é interessante. Algumas coisas na casa a gente tem uma rotina, mas quando a relação conjugal entra numa rotina, numa mesmice, numa monotonia, vai cansando, perdendo o brilho e perdendo a graça. O que vocês acham? Isso é muito sério. Eu costumo dizer que a rotina, ela organiza, mas ela também gera desinteresse. Então eu falo, existe eu brinco, né? Eu falo, tem uma rotina boa aí nesse casamento? O que é uma rotina boa? Porque tem a rotina ruim, gente. Vamos falar a verdade. Existem algumas rotinas que são, né, ruins, assim. A gente não faz com a maior alegria, né? Lavar uma panela cheia de gordura, né? Lavar roupa, passar roupa. Trocar uma fralda quando o bebê espalha tudo. Então, existe a rotina ruim, mas existe a rotina boa. E todo casal tem que desenvolver essa rotina boa. Não é para ser uma regra, mas tem que existir. Porque daí uma coisa que deixar muito solto, não tem um combinado. Eu falo que quando não tem combinado, está desorganizado. E o que está solto demais não tem limite, mas também não tem incentivo. Então, eu sempre oriento os casais dentro do que for possível. É um casal saudável, não toma medicação. E gerem ali entre vocês alguns combinados. Tipo, no mínimo, tantas vezes por semana para mim, tá bom. Às vezes o marido quer todo dia. A mulher não quer uma vez por mês. Não, alinha isso. Entra num acordo, amor. Vamos fazer 3 vezes por semana? Ah, não concordo, 2. Enfim, entra naquele acordo, sabe? E o acordo, ele não é para ser uma maneira de você cobrar, de você acusar. Não, é uma maneira de você organizar. Se combinou, sei lá, 3 vezes por semana, já foi segunda, terça, quarta e nada, é bom você dar um toque. Vamos namorar hoje? E estimular o outro, não cobrar. E aí tem uma diferença muito grande. A rotina, ela se torna muito peso quando existe muita cobrança, imposição. Porque daí quem cobra? Quem cobrou de você a vida inteira? Papai e mamãe. E aí não é papai e mamãe, é marido e esposa. Mas quando existe um estímulo, né? E o estímulo é muito sutil, o estímulo é gostoso. De falar assim, olha, já tem 3 dias, o que você acha da gente ficar um pouquinho juntos, assistir um filme, namorar um pouquinho? Dá um toque no outro. Isso é fantástico. E cria essa rotina. Rotina de prática, rotina de ter o brinco, né? Eu falo, faz o boleto do sexo. Se ficar até o final, no final eu conto o que é isso. Agora, mas cria essa rotina saudável, que é importante. Agora, Glaucia, juntando com tudo isso que a Ariane falou, no dia a dia, no cotidiano, na vivência, como é que o casal pode ser criativo assim para sair um pouco da rotina? São os combinados, né? E é interessante que não é os dois que despertam para essa rotina, né? Identificam. Ou é a mulher ou é o marido. E tá tudo bem quem viu primeiro, né? Quem identificou primeiro, vai lá e se encarrega sem a cobrança, sem a acusação, sem a culpa. Propõe algo diferente, né? Tira o colchão do quarto, vão dormir na sala, isso, né? No sofá, vão passear de mão dada. São tantas as possibilidades. Eu acho que
que nós não precisamos aqui passar esse tempo de podcast te dando dicas do que você fazer, né? Você sabe do que a gente está falando para você sair aí da rotina. Então, não sei, faça uma comida diferente, né? Traga alguma coisa, faça um elogio, se arrume de forma diferente. Tem tantas possibilidades. Usa os produtinhos. Usa os produtinhos também, se for preciso. Cuidado com que produtinho. Agora, é muito importante isso, porque às vezes, por exemplo, frequentemente tem mulher que escreve: pastor, o que eu faço? Meu marido não gosta de viajar, né? Ou então a minha mulher não gosta de viajar. Eu sempre digo o seguinte: você precisa, na relação de casal, ter um pouquinho de espírito aventureiro. A gente precisa andar por caminhos que a gente nunca andou. Entendeu? A gente precisa experimentar comidas que a gente nunca experimentou. A gente precisa dormir em lugares que a gente nunca dormiu. Você tá vendo? Numa fazenda, contar, numa chácara, num hotel, sei lá onde. Entendeu? Então, eu penso que as pessoas não entenderam ainda que viajar expande a mente. É verdade. Viajar nos faz olhar para a vida dando mais valor, principalmente quando você viaja, por exemplo, para a África, você volta dando mais valor, às vezes, àquilo que você tem de sobra e não reconhece o seu valor. Porque o que para você, às vezes, é água, para o outro é vinho, né? Para o outro é vinho, né? Então, eu penso que uma das formas de tirar a relação da rotina é você procurar o novo. E quando eu falo novo, não estou falando aqui de novidade pecaminosa, eu estou falando de experiências novas. Por exemplo, eu estava em Portugal uma vez, aí eu emprestei o carro de um amigo, eu falei: Rose, nós temos 3 dias aqui livres, vamos viajar sem rumo, assim, sem planejamento nenhum. Aí nós pegamos o carro e apontamos numa direção e fomos embora, fomos sair acho que lá na Espanha, em Vigo, na Espanha, parando aqui, parando ali, conhecendo, comendo bacalhau e tal. Ah, pastor, mas eu não tenho como fazer isso na Europa. Faz no Brasil, pô. Eu já fiz isso aqui numa cidade pequena. Eu peguei um carro e saí andando assim, eu e a Rose, sem destino. Fomos andando e fomos conhecendo lugares novos, lugares maravilhosos, lagoas lindas e tal. Então a gente tem que ser criativo, não é verdade? E sem contar na relação sexual, que você pode namorar no banheiro, pode namorar na sala, pode namorar no corredor, pode namorar no quarto, pode namorar... Isso. Só não cima vai da para a varanda, não vai para a varanda porque você pode ser preso, não é verdade? Eu me lembro de ouvir uma ministração do Senhor que ficou marcada assim, na verdade são várias coisas que a gente aprende ouvindo eles, né? Mas o Senhor falou assim: você pode amar pudim, mas comer pudim de manhã, de tarde, de noite, 5 anos, 10 anos, 1 hora, você não vai aguentar o pudim. Exatamente. E é isso, tipo, o sexo ele sempre vai ser bom se ambos estão entregues. Mas claro, faz em um lugar diferente, um horário diferente. Às vezes fazer só à noite, faz de manhã. Ai, de manhã eu não sou ninguém. Não é como dormir a noite inteira. Você vai ser alguém que horas, né? Desperta. Né? A gente fala dos produtinhos. Tem o gel beijável para dar um gostinho. Tem o gel que excita. Cuidado só com a procedência. Mas tem produtos saudáveis que podem, né, ajudar ali. E aí uma coisa que o senhor falou: pensa esse casal no carro conversando. Gente, pensa na intimidade que foi construída antes de uma relação ali, horas dentro do carro conversando, né, parando nos lugares, né? Rindo, lembrando de histórias que já viveram, trazendo à memória o que dá esperança. E isso vai ajustando ali o desejo, a vontade de estar perto, porque quando a companhia do outro faz bem, o sexo vai ser gostoso. A tendência é o prazer ser natural ali na relação. Ainda falando, pastor, sobre essa questão, meu marido não gosta de viajar. É impressionante, a gente volta de novo naquela frase, né? Penetrar no mundo da outra pessoa, né? E também aquilo que o pastor Josué também sempre ensina lá no SOS Casamento, no casamento não é um lugar para a gente ser feliz, o casamento é um lugar para a gente fazer o outro feliz. E se eu tenho essa compreensão, isso como um estilo, né, de vida, de relação conjugal, eu vou olhar, eu não gosto de viajar, mas meu marido gosta, minha esposa gosta, né? Eu não gosto de futebol, meu marido ama um estádio de futebol. Eu vou com ele eventualmente, né? E é preciso fazer esse exercício de negação para entrar no mundo do outro, né? Para já gerar a intimidade ali. E, gente, faz parte, né? Então, você que está aqui nos ouvindo, né? Sai desse seu lugarzinho confortável, né? Olha um pouco mais para aquilo que a sua esposa, seu marido vem lhe pedindo, vem lhe cobrando, aquilo que faz sentido para ele ou ela e que para você passa despercebido. É importante para o outro? Precisa ser importante para você. Ontem aconteceu um fato interessante. A minha esposa falou assim: ô Jô,
um casal de amigos querem fazer um churrasco e convidou a gente para ir, né? E é a melhor amiga da Rose, né? Eu estava em Maceió. Olha só, eu viajaria 3 horas e meia, pegaria meu carro no aeroporto. Falei, Rose, eu consigo chegar 9 horas da noite. Se você achar que está tudo bem, eu já saio do aeroporto e vou para aí. E aí a gente fica até meia-noite, aí não tem problema. Aí ela falou com o pessoal, falou, não, a gente vai esperar o pastor e tal, não sei o quê. Aí eu cheguei 9h20 da noite, cansado a beça. Não deixei transparecer. Fui lá, brinquei, conversei, comi churrasco. Minha esposa, você imagina como ela não ficou. Porque eu entendi que era muito mais importante para ela do que para mim. Mas aqui em jogo está ela, não eu. Você está entendendo? Então eu fiz esse esforço, fui lá, fiquei até perto da meia-noite, feliz da vida com eles e tal, curtindo, participando, conversando. Por quê? É o que nós estamos falando aqui. É o outro. Por isso que eu sempre digo o seguinte, eu uso uma ilustração que eu aprendi com um pastor. Quando você vai pescar, por exemplo, tilápia, você leva picanha para tilápia, porque você gosta de tilápia. Você gosta de picanha? Não. Você leva chocolate para pescar a tilápia? Não. Você leva o quê? Você leva o que a tilápia gosta. Uau! O grande problema é que eu quero fisgar o coração da minha esposa, não dando para ela o que ela precisa, gosta, tem necessidade. Eu quero dar para ela o que eu gosto. Então, eu não gosto dela, eu gosto de mim. Isso é egoísmo puro. Uau. Então, quando a gente começa a entender que nós só vamos conseguir fisgar o coração do cônjuge quando a gente abrir mão dos nossos gostos e preferências e atender a necessidade, entendeu? O desejo, o gosto do cônjuge. Perfeito. Mais uma para a listinha, né? Muito maravilhoso. Nem eu. Maravilhoso. Entendeu? E a gente visualiza isso, né? Você já pensou você levando chocolate para tilápia? Você vai vir sem tilápia. Você vai voltar sem tilápia. Vai voltar sem tilápia. E por isso tem marido voltando sem nada, né? Sem nada. Dormindo sem nada. Mendigando Quando quer sexo. brigar com a coitada da tilápia, né? Por que você não pegou o chocolate que eu trouxe? Exatamente. Então, na verdade, você não gosta. Você não gosta do cônjuge, você gosta de você. Uau. Você está querendo se satisfazer, né? Eu acho que vale aí até uma dica para quem está nos ouvindo, veio isso aqui. Faz depois uma listinha, né? Do que você acha que mais desperta o desejo do seu cônjuge. E daí, dentro do que você acha, fala, você gosta disso aqui? E traz para ele ver, para ela ver ali, se é aquilo mesmo, para alinhar. Porque, mais uma vez, né, a conversa ela vai alinhar, ela vai aumentar a frequência, a qualidade. Às vezes o sexo até está acontecendo frio, automático, mecânico. Às vezes você sente que, né, acaba, fica até falando, ainda bem que acabou. E, na verdade, não é para ser assim. Eu brinco quando eu falo que quem tem que ter uma vida sexual com muito prazer é o casal cristão casado, é o homem e a mulher de Deus dentro do casamento. Não é o ímpio, não é a amante, é o casal, é o homem e a mulher de Deus. Mas muitas vezes falta o quê? Deixar claro para o outro que te dá prazer, conduzir o outro a te dar prazer. Às vezes a mulher tem vergonha de ajudar o marido a dar prazer para ela, mostrar onde ela gosta de ser tocada da maneira, ou o marido. E essa vergonha e esse silêncio, né, é um tipo de irresponsabilidade, de negligência. Porque se nós sabemos que é necessário fazer, temos que fazer. E o casal maduro, né? Assim, eu tô falando de casal maduro, não estou falando de meninos e meninas, e, sabe? Outro dia uma irmã falou assim, meu marido, toda vez que briga comigo, arruma a mala e vai para casa da mãe. Eu falei, você casou com um bebezão de 70 quilos, 80 quilos. Entendeu? Adulto conversa. Troca a fraldinha dele. Adulto conversa, resolve. Então, assim, casais maduros, eles têm liberdade para conversar com o outro. Olha, eu não me sinto confortável com isso. Por exemplo, essa questão, eu não gosto de sexo oral. Aí tem... Não resolve ficar bicudo, ficar brabo, ela. Tem que perguntar, por que você não gosta? Será que não seria legal você conversar com a psicóloga, com o psicólogo, buscar uma ajuda? Porque, de repente, existe uma causa. Exatamente. Você não gosta por quê? É o cheiro, é o gosto, é a crença. Aí, existe um trauma que precisa ser resolvido. Às vezes uma fala também da mãe, uma fala da mãe. Ou então, lá atrás, um marido sem noção, que na lua de mel já feriu, já ofendeu e tal. Então... Vamos buscar uma solução, não ficar bicudinha. Ofendido, não resolve, né, ofendido, não resolve. Por isso que o diálogo inteligente e maduro é fundamental, né? Mas tem outra questão aqui que eu acho que a gente pode conversar um pouco também.
que compromete a vida sexual, ou faz com que o sexo se torne mais esporádico, é o estresse e as pressões externas. Pressões externas como trabalho, finanças, família de origem, problemas pessoais podem afetar negativamente a libido e a disposição para o sexo. Vamos deixar a Glaucia falar um pouquinho sobre isso antes. Muito importante. Acho que a gente já falou aqui em algum momento sobre isso, né? As pressões, as rotinas, outras prioridades, trabalho, ministério, as demandas, as redes sociais, né? Enfim, esse apelo invisível, né? Que todos nós aí todo dia vivenciamos, tudo isso traz essa situação para dentro do casamento, né? Então, é preciso estar comprometido com o casamento, entender que a nossa maior missão, né, é ser família, é estar em família, é ser marido, é ser pai, é ser esposa, é ser mãe. E quando a gente entende, né, a importância disso, que um dia prestaremos contas a Deus, não do nosso trabalho, não dos nossos resultados financeiros, não de quantas empresas tivemos ou deixamos de ter, mas das pessoas que o Senhor nos confiou cuidado. Quando essa ficha cai, a gente começa a ficar mais responsável e olhar para aquilo que realmente é mais importante e focar, né, a vida ali, priorizar aquilo ali. Eu penso que esse é o caminho, pastor. Ótimo. Um outro peso também, que eu acredito que isso afasta muito o casal, diminui a frequência sexual, mas também tira a paz da família, né? As conversas que a pessoa tem com ela mesma. Há algo muito sério que tem tirado a nossa saúde mental nesse tempo, que são as historinhas que a gente conta pra gente, a conversa que a gente tem na mente, do tipo assim, chega em casa, tá aqui, mas tá aqui na mente a conversa, meu Deus do céu, esqueci de bater, de enviar um e-mail, esqueci de bater tal ponto, enfim, ali ficam várias coisas. A gente tem que silenciar a nossa mente. Sim. Existe algo dado por Deus a nós, que é o poder de escolha. A gente não tem poder para escolher o que vem na nossa mente, a gente tem poder para escolher o que fica. Então, peraí, deixa eu silenciar essa conversa aqui agora, peraí, estou aqui, e desenvolve com você a seriedade de ter compromisso com o que você vai deixar ficar falando aqui na sua cabeça, com os pensamentos que você vai deixar ir crescendo, porque às vezes, realmente, o estresse da empresa, o estresse do trabalho, da igreja, né, vai ser levado para a sua cama, na hora do sexo. Ari, não vai, pode acontecer. É uma decisão. É uma decisão. Esses dias eu cheguei em casa com várias demandas do ministério e várias demandas da editora e várias questões pendentes para serem resolvidas, não é? E aquilo estava me incomodando. Eu lembro que eu fui fazer minha caminhada e aquilo estava me incomodando. Aí, quando eu cheguei no portão da minha casa, eu falei, eu vou deixar isso daqui para o lado de fora. Daqui para frente, isso não vai ser mais falado, nem comigo, nem com o meu cônjuge. Falei, daqui para frente, eu vou focar em outras coisas. Realmente, eu entrei e falei, não quero saber disso aqui. Isso aqui tem tempo e tem hora para ser resolvido. Essa é uma dica preciosa. Primeiro, a consciência e, muitas vezes, uma atitude mesmo que você faz que dá um comando para o teu cérebro, acabou, acessou aqui. Né? Então, você passa, às vezes, uma porta, você tem alguma coisa ali, uma âncora, né, que te ajuda. Meu pai, sabe o que ele fazia, Glaucia? Meu pai, ele tinha essa autodisciplina. Ele tirava o paletó, que ele era pastor e tal, e naquela época o paletó era quase que obrigatório, né, para você ir para a igreja. Ele tirava o paletó e colocava na cadeira e falava, aqui estão todas as demandas que eu vou resolver amanhã. Que lindo. Uau, meu Deus. Já não falava mais nisso, não conversava mais nisso. Que sabedoria, agora, né? Era o filho, era a esposa, era a casa, era a mesa, entendeu? Isso é maravilhoso. Uau. E assim, uma outra coisa também é procurar os solucionadores. Por quê? O senhor deu uma lição aqui pra gente. Eu já tenho um pouco desse hábito, ainda tem muito que melhorar, mas nós temos um compromisso de ouvir uma palavra por dia. E lá no escritório, todos os dias de manhã, é uma palavra, inclusive direto, tem vídeo do pastor lá. Outro dia eu vi, achei legal. A gente agora está num devocional aí, ouvindo a Camila Vieira, são 40 dias de devocional, de videozinho, mas todo dia tem conteúdo, palavra e oração. Eu faço o meu individual, mas tenho da empresa. Mas quais são os solucionadores? O pastor comentou que ele está com 80 e quantos dias? 87 dias de caminhada. 87 dias ouvindo
algo diferente, ouvindo soluções, ouvindo palavras. Peraí, o estresse vai vir, o desespero, às vezes tem uma situação que você não sabe o que fazer. Quem você tem escutado? Porque às vezes a gente gasta tanto tempo aqui vendo os outros viajar, vendo a vida dos outros, e tá tudo bem se isso é uma forma de você relaxar, mas cuidado para você não perder 30, 40 minutos ouvindo, vendo a vida das pessoas passando na sua frente, sendo que você não está adquirindo nada com isso. Eu amo as redes sociais, mas eu tenho aprendido a duras penas há algum tempo a lidar com elas como uma maneira que elas não são o meu escape de aliviar o estresse, porque às vezes o estresse ele é alívio momentâneo, mas você não solucionou o problema. Então você vai aliviar o estresse, mas você tem uma solução para aquele problema? Por exemplo, está com um problema na área financeira. Para de ver a vida dos outros, vai procurar uma administração sobre a área financeira. Falamos de perfil comportamental. Você já sabe o que é, de onde vem, como que isso vai te ajudar no casamento. Então, assim, 2 conversas perigosas, né? A conversa que você tem com você mesmo e a conversa que você... Aliás, e o que você não procura saber sobre os problemas que você tem tido nesse tempo. E vai vencendo de 1 a 1, ouvindo um podcast como esse, compartilhando também. É isso. Exatamente. Ajuda muito no estresse. Já dá um gostei aí. Já dá um gostei. E se inscreva no nosso canal, né? Porque boa parte das pessoas que passam por aqui não são inscritas. Talvez você chegou aqui agora. E nós precisamos alcançar o maior número possível de mulheres e homens com um conteúdo tão rico como esse daqui. Agora, deixa eu dar um conselho para vocês, tá? Trabalho é bom. Demais se torna uma prisão, entendeu? Então, você precisa trabalhar sem sacrificar aquilo que é importante. Eu sempre digo o seguinte: não sacrifique o importante no altar do urgente. E tudo que é urgente vem de fora para dentro. E tudo que é importante vem de dentro para fora. Entendeu? Então tem muitas pessoas sacrificando o importante no altar do urgente. A pergunta é urgente, mas é importante? Quando as pessoas aqui querem falar comigo, eu sempre pergunto, não é? É importante e é urgente? Não, pastor, é importante, mas não é urgente. Então a gente conversa depois, entendeu? Mas agora tem muitas pessoas atropelando tudo em nome de ganhar mais. Não, eu estou ganhando mais para dar para minha família o melhor. Só que o melhor é a sua família. E de repente, na busca de ganhar mais para dar o melhor, você está perdendo a família, pô. O melhor é a presença, né? É a presença. É o olhar. Exatamente. É o sentar na mesa para fazer a refeição. É o escutar um filho trazer uma demanda da escola, a esposa com algum problema. Você quer ver uma coisa? Eu estive nos Estados Unidos agora, eu e a minha esposa. Eu tinha prometido para minha esposa que eu iria só na igreja onde eu faria um evento e numa outra que eu ia lançar o livro. E nos outros dias eu ia estar com ela passeando. Eu recebi acho que uns 20 convites. E todos interessantes. E isso significaria para mim receita, certo? Eu disse, não vim para isso. Não, marca um outro dia, entendeu? Eu não vim para isso. Eu tenho 2 compromissos e um terceiro que é tão importante quanto, que é com a minha esposa. E não assumi com ninguém, podia me oferecer o que quisesse. Então, eu acho que nós precisamos ter esta consciência em relação ao sexo. Muitas vezes o excesso de trabalho está comprometendo a sua libido, porque quem é que consegue? Entendeu? Rouba energia. Outra coisa também, trabalho em casa, né? E aqui vai uma palavra para os homens, tá? Pô, se eu quero que a minha esposa esteja pronta à noite ou amanhã, eu preciso ajudá-la. Não é? Ajudar a limpar a casa, ajudar a cuidar das crianças, ajudar a organizar as coisas. Ou então, pagar um dia para alguém ajudar. Exatamente. E por incrível que pareça, tem uns caras muquirana, podem pagar, chama fulana para passar essa roupa, para arrumar a casa, vamos ter uma semana legal para a gente curtir essa semana. Mas não, o camarada é tão assim, não, é caro. Tá, é caro você passar um mês sem sexo, daqui a pouco a sua esposa nem querer ter sexo mais com você. Desanimar completamente. Exatamente. E o estresse, ele é isso, ele é a falta de equilíbrio. O estresse, ele vem quando tem algo que está roubando muito o seu tempo, a sua energia, a sua saúde emocional, de uma maneira que as outras áreas da sua vida você não consegue empenhar energia. E sexo, gente, o sexo gostoso, o sexo bem feito com prazer, ele não precisa de pecado. Isso é uma mentira de Satanás. Ele precisa de entrega. Entrega física, entrega emocional e entrega
principalmente ali espiritual. As pessoas falam, o que tem a ver espiritual com sexo? Sexo é corpo, alma e espírito. Segundo a Bíblia, é o momento em que dois se tornam uma só carne. Então, como que está esse casal? Um casal que não tem o hábito de orar junto, a tendência realmente é a vida sexual ser comprometida, é o estresse tomar conta. Então, dá uma olhada também e observar se esse estresse, se essa ausência de sexo não é só a falta de comunicação, não é só um corpo inflamado, mas é também uma ausência de ter hábitos espirituais. Ali, o casal juntinho, né? Ter um momento dos dois ler alguma coisa, dos dois absorver um conteúdo como esse. Gente, às vezes tem uma TV no quarto que nem, né, faz muito sentido, mas não para ouvir, não vou ouvir isso tudo. E às vezes começa e desiste, né? Não faz uma leitura. É muito importante ter cuidado com a prática desses hábitos espirituais aí, porque isso também tem a ver com sexo. Ô Cláudio, tem uma outra questão tão importante quanto tudo isso que nós estamos tratando aqui, que é a falta de atração. Então, mudanças na aparência física ao longo do tempo, certo? Alguém disse que amadurecer é opcional. Agora, envelhecer é obrigatório. Não é? No momento em que nasce, a gente começa nesse processo de envelhecimento. Né? Então, a mudança na aparência física ao longo do tempo, bem como a falta de cuidado pessoal, dor durante o sexo ou diminuição do desejo, podem impactar negativamente a vida sexual do casal. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o que eu observo, não é? Que a familiaridade vai levando ao relaxo e desleixo, não é? E aí, eu sempre digo assim, a gente namora para casar e a gente casa para namorar. Só que, muitas vezes, toda aquela alegria, festa, preocupação que havia no namoro não existe mais no casamento. E aí isso compromete também, né? É importante também a gente falar aqui o seguinte, que, gente, para ter um casamento saudável, não é pode pirlim-pim-pim, né? Poderia ser, né? Gente, é preciso querer fazer dar certo. É preciso esforço, né? Isso que o pastor está falando aqui faz parte, né? Eu que trabalho assim todos os dias, atendo mulheres do Brasil, do mundo, né? Atendo de forma online, e às vezes a gente vê assim a câmera aberta, o cenário, às vezes a casa, né, o próprio lugar, né, muito desorganizado. Aí quando você vai olhar para a mulher, tá aquele cabelo, né, desgrenhado, não tem uma preocupação, um mínimo, né, de preocupação. E, queridas, não tem como. E homens também, isso impacta na sua relação. Impacta na atração que o outro sente por você, né? E quantas eu encontro, e homens também com a mentalidade, já casei, então agora, né, uma vez casados para sempre, até que a morte nos separe. Não tem que ser assim, né? Porque isso vai gerando outros problemas. A questão da dor também. Quantas mulheres vêm, assim, eu fico triste de ver. A gente fala, né, Ari? A gente bate nisso nas redes sociais, nos eventos que a gente palestra, que a gente prega, mas é impressionante o quanto as mulheres não param para olhar para si, né? Para se cuidar, para entender a necessidade disso. São templo do Espírito Santo. Muitas vezes estão nessa relação sexual sentindo uma dor horrível, sabe? É um desprazer, não tem prazer nenhum. E ela não sabe que ela está com os hormônios comprometidos, ela não sabe que já entrou na menopausa, que precisa fazer uma regulação hormonal, que tem produtos para auxiliá-la naquele momento, que não tem que ser dessa forma, mas passam, às vezes, anos e anos, e uma vida inteira, e não tem como, né? O pastor Josué falou aqui ainda há pouco sobre a nossa comunicação, que a gente comunica no olhar, a gente comunica no gestual, no semblante, no parar para ouvir o outro, mas o inverso também é verdadeiro, né? O marido observa, né, como é que ela foi para essa relação, como ela reagiu, como ela se comportou, e tudo isso vai emitindo para ele, que está ali observando, uma leitura de desinteresse, né? De que não sou mais atraente, e às vezes nem está no marido, está nela o problema, mas ela não consegue falar, verbalizar e olhar para essa situação. Então, voltando aqui à minha fala, gente, casamento saudável não é pode pirlim-pim-pim. Ok? É um conjunto de coisas e de comprometimento. Um dia o marido falou assim para mim, né? É um marido muito próspero. Ele falou assim, pô, José, estou meio cansado. Disse, por quê? Ele falou, rapaz, é o seguinte, eu já falei para minha esposa, nós temos recurso. Faça o que você quiser, entendeu? Se você quiser melhorar o nariz, quiser melhorar a orelha, se você quiser fazer uma lipoaspiração, se você quiser, faça o que você quiser, vai no cabeleireiro, vai onde você quiser. Pois a esposa continua do mesmo jeito. Ai, Jesus. Você tá vendo? E aí um dia ele falou até para minha esposa também e tal.
Agora, o que acontece? Né? De repente é um empresário, que tem 200 funcionários, 10 gerentes, e hoje o que tem de mulher mal amada procurando um cara mal amado, entendeu? Mas que quer realmente alguém que se preocupe, tá assim. Meu Deus. E aí o que acontece? Não adianta depois vir aqui na igreja e falar, ô pastor, foi o diabo, foi o diabo da sua maneira de pensar, pô. Foi o desleixo, né? Exatamente. Foi o diabo do desleixo. Entendeu? Então, fala um pouquinho sobre isso, Ariane. Existem alguns estudos que vão dizer sobre as maiores pulsões de atração do ser humano, né? Segundo esses estudos, na maioria das vezes, o homem, a maior pulsão de desejo dele é o visual, é o que ele vê. E a mulher, graças a Deus, é o que ela escuta. Ainda bem. Brincadeira, mas a mulher ela tende a desejar mais através do que ela escuta do que o que ela vê. É claro que não é uma regra, para corpo humano não é uma regra, mas esse estudo traz lá uma explicação. E aí a gente vai para uma coisa muito séria. O nosso cérebro ele é tentado a desejar o novo, o carro novo, a casa nova, a viagem, o coração acelera. Isso é muito forte. Nosso desejo do novo, ele desperta. E às vezes a gente não tem noção do que... Eu vou te falar aqui uma coisa muito séria, parece bobo, mas é muito negligenciado. A gente não tem noção do quanto a nossa melhor versão, seja da simpatia ou seja da aparência, está fora. Está no local de trabalho, está na igreja, e dentro de casa a mulher está um desleixo, né? O homem está um desleixo. Eu quero encorajar você a entender que não é porque casou que está tudo bem, não. É muito sério a sua aparência fala antes da sua voz. Então, assim, às vezes o homem é um homem de Deus, mas ele está na rua, ele foi para a academia, tem uma mulher lá fazendo exercício, toda, né? Às vezes está no trabalho, tem na igreja, chega em casa, a mulher está lá, aquela cara, né? Resto de rímel, parecendo urso panda, a marmota, cabelo sujo, chata, mal-humorada, como a Glaucia disse, com uma aparência ruim. Eu quero te falar algo que dói, mas eu preciso dizer. Você é suportada, usada ou desejada? Você, homem, sua aparência, a maneira como você se comporta em casa, o seu cheiro, a maneira como você trata essa mulher, você é usado, suportado ou desejado? Porque ser desejado é uma responsabilidade conjugal. Eu tenho uma responsabilidade conjugal para com o meu marido, ele tem para comigo. A minha aparência, os meus, né, o cheiro, a minha higiene, tudo isso vai alimentar a atração. E a atração tende a perder. Porque se o novo é o que desperta, o que a gente acostuma, a gente vai perdendo a atração. É do ser humano, é como a criança, né? A criança, você dá um brinquedo no primeiro dia, na primeira semana ela ama, depois está jogado no quintal. É do ser humano, é inerente. Mas aí vem Deus e fala, é a mulher da tua mocidade. Aí vem Deus e fala da aliança. Deixa eu te falar uma coisa, sexo não é tudo no casamento. Mas ele é uma das partes mais importantes, porque ele é a única prática que você não faz com filho, com genro, com vizinho, só com cônjuge. Então, o desejo sexual sem atração, o sexo sem desejo, sem atração, vai ser frio. Então, olha para você na frente do espelho, comece a observar que roupa você espera o seu cônjuge, comece a observar como você, marido, tem se comportado, né, na maneira de vestir dentro de casa, a maneira como você fala, né? Achei ótimo o pastor falando que a gente escuta com expressão facial, com gesto. Eu converso muito com a mão, né? E às vezes as pessoas perguntam, você está brava? Sabe? Observa, porque às vezes a maneira como você está se comunicando, a maneira com que a sua mulher está te vendo, tem atração não, ela está te suportando. Chato, né? Tem gente que é chato. Eu já falei aqui mais de uma vez, vou repetir essa história, porque quem me contou foi um senhorzinho, ele tem quase 40 anos de casado, e ele veio no SOS. E aí ele falou assim que estava lá, ouvindo várias histórias de traição, de pornografia, não sei o que. Poxa, eu não traio, eu não sou pornógrafo, não sou imoral, sou fiel à minha esposa. Ele pensando. E foi ouvindo as mensagens. Até quando chegou numa mensagem, ele falou assim, pastor, eu ouvi o Espírito Santo falando para mim tão forte que eu levei um susto. O Espírito Santo falou assim, ó, interessante, você não é imoral, você não é pornógrafo, você não é adúltero. Porém, a sua grosseria, estupidez, indiferença, antipatia, para mim, é a mesma coisa que adultério. Ele levou um susto. Ele contou esse testemunho para mim. Não, cheguei a arrepiar. Falou, pastor, estou voltando para casa decidido. Eu preciso ser um homem melhor. Eu preciso ser um pai mais doce para os meus filhos. Agora eu entendi por que Deus me trouxe aqui. Eu estava ferindo minha mulher tanto quanto um adultério.
Então, o que as pessoas precisam entender é que a maneira como a gente trata o outro vai determinar tudo na nossa vida. Por quê? Porque a forma como você trata sua mulher está dizendo o quanto ela vale para você. O quanto ele vale para você. E entra nisso a aparência, a higiene também. Porque Exatamente. tem pessoas que, às vezes, até trata bem, né? Mas, pastor, vamos falar aqui, a gente, né? Tem homem que não tira, né? Não apara nem o cabelinho ali da orelha, né? Não, eu acho, a gente não tem como não falar que a gente vê como pai, né? A pastora passando a maquininha na cabeça do pastor, ele faz os stories, cara, ele cuida da aparência dela, ela cuida da aparência dele. Ela se preocupa até com meus pelinhos, assim, ela fica assim, me cobrando. Não, então, mas cuida, né? Ela te cuida. Eu acho lindo, toda vez que ele faz os stories que ela passando a maquininha na cabeça dele, eu acho bonitinho. Por quê? Porque a aparência, ela tem muito a ver. A maneira, como o pastor falou, a maneira com que trata, a aparência, a higiene. Porque tem pessoas que às vezes, né, não tem um cheirinho assim, dá um toque no outro, ajuda o outro a ter um hálito bom, a ter um perfume bom. Tem mulher, pastor, que gosta de perfume doce, aí passa aquele perfume, parece que caiu no balde de açúcar e deita com o marido. O cara tem enxaqueca, dor de cabeça, não quer nem chegar perto, mas não tem coragem de falar pra mulher. Não tem coragem de falar. Como que tem atração numa numa situação tinha um dessa? perfume que a Rose usava, que ela gostava demais, só que me dava mal-estar. Assim, me embrulhava o estômago, entendeu? Não batia, não sei. Aí, com muito carinho, eu falei para ela. Nunca mais ela usou. E não ficou ofendida nada. Ela curada. entendeu por quê? Porque tem perfume também que ela, se ela sentir o cheiro, ela passa mal. Entendeu? Não dos que eu uso, mas às vezes tem umas mulheres que usam alguns perfumes que eu falo, eu estou passando mal. Estou passando mal. Mas o que foi? Não é o perfume. Ué, normal. Tem coisas que não batem com a gente. Tem cheiro que não bate com a gente, entendeu? Agora, por exemplo, os homens precisam aprender isso, certo? Não é só a mulher, não. A mulher gosta de ver um homem bem arrumado, a mulher gosta de ver um homem cheiroso, a mulher gosta de ver um homem com barba feita, porque isso excita a mulher também. Sim. É claro que a mulher é mais auditiva, né? Ela é mais auditiva. Mas ela gosta não do que significa que ela não gosta do que vê. A mulher, o homem é mais visual, mas não significa que ele não gosta de ouvir também, não é verdade? Com certeza. Então, gente, que pena que nós chegamos ao final, mas eu quero já depois eu vou pedir para o Léo falar com vocês para nós marcarmos um próximo podcast, porque tem muita coisa interessante aqui para a gente falar ainda, tá bom? Mas eu quero que você deixe as suas redes sociais, fala um pouquinho do que você está fazendo, quem quiser também acessar você para um atendimento. Tá certo. Eu quero convidar todos vocês que estão aqui no podcast, todos os dias de segunda a sexta-feira, sempre às 6 da manhã, eu tenho um devocional de 12 minutos no máximo, todos os dias ali, uma mensagem assim cirúrgica, né, para o dia da mulher, para as demandas da mulher, todos os dias de segunda a sexta-feira às 6 da manhã, mas você pode assistir a hora que você quiser. Para me acompanhar também nas redes sociais, é Gláucia Rocha Mentora, @Gláucia Rocha Mentora no Instagram. E se você precisar de um acompanhamento terapêutico, uma ajuda, né, uma mentora aí para te ajudar nas suas demandas, pode chamar no direct que a gente responde por lá. Né? E também estou com a agenda aberta aí para igrejas, para palestras, para eventos. A nossa palestra de temperamentos, né, para os casais, eu faço junto com o meu marido. A gente tem viajado o Brasil inteiro e, pastor, o feedback é sempre esse que o pastor, né, tem escutado, né, para a glória do Senhor. A gente tem conseguido, sabe, criar uma expansão de consciência, sabe, nos casais acerca dessas diferenças e ajudá-los a tirar proveito disso e não fazer com que isso seja um motivo para separação, para briga, né? Então, agenda aberta também, pode chamar lá no direct. E tem um livro também maravilhoso, né? Tem um livro, mas falei com o pastor que a gente está com o livro esgotado, né, nesse momento. Mas já está saindo aí do forno, né, quentinho aí, uma nova edição, e a gente anuncia. A Ariane vai falar um pouquinho do trabalho dela também, já fala dos produtos e onde é que eles encontram. Sim, eu sou sexóloga clínica e educacional, a gente atua na área educacional hoje, ministro palestras no Brasil inteiro, fora do Brasil, estamos aí no segundo livro e temos uma linha de produto que auxilia na saúde, prazer e bem-estar sexual. Você vai encontrar em 2 lugares só, ou na minha loja online ou lá no SOS Casamento, lá no Espaço Amo Família, onde acontece, se você ainda não sabe, tá aqui, nunca ouviu falar, você precisa correr lá no Instagram do pastor, descobrir o que é SOS Casamento, celebrando casamento, a batalha
batalha de toda mulher que está chegando, Exatamente. a batalha de todo homem. É um espaço que Deus preparou para que pessoas sejam curadas, libertas e transformadas. Então lá também você encontra. Eu vou pedir para deixar aqui o Instagram, siga lá, a gente também tem canal no YouTube, tem o Instagram. E é isso, temos levado através de cursos, mentorias, né, dos livros, dos produtos, saúde, prazer e bem-estar sexual para os casais. E ó, vou dizer para vocês, compartilha. Se foi bênção, coloca aqui, quero de novo, comenta, envia para outras pessoas. Quando o pastor pede para vocês se inscreverem aqui, é porque quando você se inscreve, quando você deixa joinha, você está dizendo, olha, valeu a pena o tempo de vocês, valeu a pena a entrega de vocês. Isso aqui é muito sério, né? Você não viu, mas antes de começar o pastor orou, nós oramos. Isso aqui tem famílias aqui envolvidas, profissionais. Então, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Vai, envia para outras pessoas que é bênção, viu? É isso. Não deixe de se inscrever no nosso canal, como a Ariane falou, porque é muito importante que você faça isso. E como sempre eu termino, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres. E ó, a nossa família está debaixo da graça de Deus. Amém. Até nosso próximo podcast.